Aproveitando que os meus irmãos já estão em pé, eu convido a você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, que localize por gentileza o texto que inspira o tema que está sendo trabalhado por esta igreja durante esse ano. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Localize sua Bíblia. Se estiver perto de um novo convertido, auxilie. Se estiver perto de um amigo que ainda não confessa a nossa fé, compartilhe o pão com ele. E vamos juntos fazer uso desse conhecido texto, Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler, eu quero concordar com vocês para lermos o versículo 1 também. Vamos ler os versículos 1 e 2. Quem encontrou, por bondade, diga amém. Glória a Deus. O serviço de mídia também está compartilhando, e assim a palavra de Deus fica ao alcance de todos. Vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem pode, diga amém. Muito obrigado por sua gentileza e companheirismo. Podeis tomar o vosso assento. Meus distintos irmãos, eu rendo nesta noite tributos de gratidão a Deus por esta tão importante oportunidade que Deus graciosamente está nos concedendo para estarmos juntos adorando a Ele em espírito e em verdade. Nós estamos há 5 anos e 10 meses trabalhando ali em Tucumã. Eu fui enviado aqui a partir de Parauapebas, o nosso ministério, Assembleia de Deus SEADEMA, e estamos ali trabalhando para Deus no plantio de uma igreja em contexto urbano, e Deus tem sido generoso conosco, e esse ano, evidenciando ainda mais sua benevolência, Deus está nos permitindo retornar aqui pela segunda vez, e por isso rendo a Ele tributos sinceros de gratidão. Deus abençoe ao querido pastor Gabriel, sua muito digna esposa, e tem agora mais um integrante da família, o Emanuel. Parabéns. Deus abençoe o casal, Deus abençoe a família, e quero a ele agradecer pela gentileza, pela cordialidade com que sempre nos recebe. Aos distintos companheiros que estamos revendo, pastor Jonatas, meu irmão Andrews, foi uma alegria revê-lo, pastor Júnior, Deus abençoe, e ao coordenador do trabalho de missões, pastor Elis Clébio, Deus o abençoe prodigiosamente. Estou na companhia da minha família mais uma vez, o que sempre é motivo de alegria. Meus queridos, com a devida autorização do pastor da igreja, nós estamos disponibilizando um material que, ao término do trabalho, certamente estará aí em um local acessível. Esse primeiro livro eu apresentei aqui quando estive no trabalho na conferência educacional. É um livro voltado para o trabalho de missões urbanas, baseado em 3 verbos: despertar, mentorear e enviar. Você que deseja despertar algo no teu coração quanto a isso, é uma leitura que nós recomendamos. E naquela ocasião eu falei de um livro que eu escrevi para casal, mas nós não tínhamos, não havia, parece-me que eu tinha apenas 2 exemplares, e estávamos aguardando a chegada de outra remessa, e chegou, e eu tenho alguns exemplares para apresentar para os irmãos.
a obra com o título Jamais Te Deixarei. É um livro para casais, mas que os solteiros também já podem começar a ler sem nenhum problema, tá certo? Sem nenhum problema. O namorado pode comprar, dar de presente, o noivo, o irmão que é casado há 40 anos, você que é casado há 1 ano, dos mais recentes aos mais experientes, você pode adquirir esse livro e dar de presente para o seu cônjuge. Só a capa já vai ser algo impactante e bem romântico. O título, Jamais Te Deixarei, ok? E o subtítulo da obra é Blindando o Matrimônio com os Princípios das Escrituras Sagradas. Completou agora 1 ano que nós escrevemos esse livro e tem sido bênção onde tem chegado. Adquira, se você levar os 2, você vai ter um desconto todo especial. Meus queridos, vamos para a meditação na preciosa palavra de Deus. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Levante a sua mão direita comigo, por gentileza, e repita: resultados. Mais uma vez, resultados missionários de uma mente renovada. Vamos dizer o título completo: resultados missionários de uma mente renovada. Só vocês. Muito bem, queridos irmãos, nós temos nesta noite diante de nós um conhecido texto que usaremos para apresentar um sermão na categoria de sermão temático. Esse texto, ele é o ponto de partida para algumas reflexões. E de início, em caráter introdutório, eu quero fazer algumas observações. Primeiro, que não existe na terra, não existe no universo, nenhuma mente que esteja fora do alcance de Deus. Deus tem acesso a todas as mentes, desde os mais desprovidos no contexto intelectual, acadêmico, àqueles que são mais expressivos desta área. Todas as mentes estão ao alcance de Deus. Não existe um pensamento que escape da vigilância de Deus. Não existe uma ideia, não existe uma cogitação que escape do olhar onisciente de Deus. Deus tem acesso a todas as mentes. Ninguém consegue se esconder de Deus. Daniel celebrou no capítulo 2, no versículo de número 22, dizendo que Deus revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Um dos textos que eu mais aprecio na Bíblia é o Cântico de Romanos, escrito por Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33, quando Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. A mente de Deus, a sabedoria de Deus é insondável, indecifrável. Nós só podemos conhecer aquilo que Ele apresenta, que Ele permite a respeito de si
que seja conhecido. Em caráter de ilustração, eu gostaria de lembrar com vocês esta noite aquele episódio de 2 Reis, capítulo de número 6. Os senhores e as senhoras lembram muito bem. A Bíblia Sagrada nos conta que o rei da Síria projetou com os seus conselheiros de guerra, escolheram um local para estabelecer uma emboscada contra o povo de Israel, contra o rei de Israel, que na época era Jorão. Os senhores sabem muito bem que quando o rei pensava, imaginava que a sua estratégia era a melhor, que o seu conselho de guerra havia decidido de forma assertiva e eles teriam vitória naquela batalha, Deus, que tem acesso a todas as mentes, ô glória, revelou aquele projeto ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, cheio da presença de Deus, do jeito desse crente que está sentado aí do teu lado, cheio da presença de Deus, se dirigiu ao rei e revelou o projeto do rei da Síria. Quando o projeto foi revelado, Israel mudou os seus planos. O rei Jorão mudou os seus planos. Chegou a notícia na Síria que alguma coisa tinha acontecido de errado. A primeira suspeita do rei Ben-Hadad, a primeira suspeita dele é que havia um X9, é que havia um dedo duro, é que havia um espião, é que havia um traidor. Mas um de seus servos chegou a ele e disse: não há traidor entre nós. É que lá em Samaria, lá em Israel, tem um profeta, tem um homem de Deus, e Deus revela para ele até o que o rei está falando na sua recâmara. As tias do departamento infantil já ensinaram as crianças, mas eu gostaria de dizer que essa expressão não vai ficar somente no departamento infantil, porque eu também amo declarar que o nosso Deus é grandão, é soberano, é Senhor, está acima de tudo e de todos. Quem veio adorar esse Deus grandão, que está lá no céu, aleluia, naturalmente ele é inacessível, mas por sua misericórdia, ele decidiu morar dentro de você. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Meus irmãos, agora imagine alguém chegar na recâmara do rei, meus irmãos. Tinha os portões da cidade, tinha guarda na entrada da cidade, tinha guarda no interior da cidade, tinha a guarda no pátio do palácio, tinha guarda na entrada, nas portas do palácio, tinha a guarda nas antessalas do palácio, tinha a guarda vigiando o quarto do palácio, o quarto do rei, aleluia! Mas a presença gloriosa de Deus furou o bloqueio, porque Deus tem acesso. Oh, glória. Oh, aleluia. Se Deus tem acesso, eu recebo graça de Deus. Quem é espiritual, tá ligado no culto? Levante a mãozona assim, lá no segundo andar, lá em cima. Levante a sua mão. Deus já sabe a estratégia do teu adversário. Deus já sabe a estratégia do teu inimigo. E por sua misericórdia, recebo eu a autoridade para dizer esta noite: o livramento de Deus virá. Tem alguém que recebeu, tem alguém que já gritou glória, porque o nosso Deus é soberano. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O rei mandou rastrear esse profeta. Aonde ele está? Está em Dotã. Mais de 360 quilômetros da Síria.
mandou um grande exército para deter o profeta. Quando o auxiliar do profeta vê que estão secados, fica apavorado, fica assustado. Mas naquele momento o profeta Eliseu tranquiliza o seu auxiliar, dizendo: não temas, não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Aleluia. Oh, glória a Deus. Às vezes você está perto de alguém espiritual, mas você não tem a mesma sensibilidade, você não tem a mesma visão. Eliseu orou dizendo: Deus, abre os olhos deste obreiro para que ele enxergue. Quando o obreiro abriu os seus olhos espirituais, ele enxergou carros e cavalos de fogo protegendo o profeta. Aleluia! Deus ainda compra a briga dos seus servos na terra. Oh, aleluia! Essa palavra tem algo parecido para nós no Novo Testamento. 1 de João, capítulo 4, versículo de número 4. Filhinhos, sois de Deus, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É maior, é maior, é maior. Aleluia. Esse Deus que tem acesso a todas as mentes, seus pensamentos são grandiosos. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Obra de Deus, obra de Deus. A gente atende para entender. Primeiro, irmão, você atende, isso é fé. Deus falou com você, atenda. Você nunca vai compreender tudo. Atenda a direção de Deus. Atenda o GPS de Deus. Quando você vê Jesus Cristo restaurando um casamento através da tua ministração, aí você vai entender. Quando você vê Jesus Cristo repreendendo demônios através da tua vida, aí você vai entender. Quando você vê o traficante aceitando a Jesus através do teu ministério, aí você vai entender. Oh, glória a Deus. Agora existe uma coisa no tocante à mente de Deus. Deus, por sua misericórdia, Ele alinha a sua mente, a mente dos seus servos. É isso que nós vemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Aí Paulo diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Oh, glória a Deus. Temos a mente de Cristo. Deus alinha os seus pensamentos com o crente que foi salvo pela graça, mas sabe que não é de graça.
Portanto, decidiu renunciar, decidiu ser resistência e não se encaixa na forma desse mundo. E não vos conformeis, não entre na forma desse mundo. Quando Deus encontra alguém assim, um rapazinho, uma moça, um homem, uma mulher, oh glória, que não se conforma, que decidiu ser diferente, é criticado, mas é diferente, é bloqueado, é cancelado, mas é diferente. Tem parentes que não chamam para a festinha do final de semana, mas você continua diferente. Tem gente que não quer ficar perto de você, mas você continua diferente. Esse crente diferente, oh aleluia, esse crente diferente é o crente que Deus escolhe para alinhar os seus pensamentos. E quando Deus alinha seus pensamentos nesse processo de renovação, Deus permite que os sonhos dele, que estão na mente dele, sejam meus sonhos, que os projetos dele sejam meus projetos, que a ideia dele seja a minha ideia, que a visão dele seja a minha visão, que o propósito dele seja meu propósito. Ah, minha irmã, meu irmão, quando isso acontece, aí começam a surgir os resultados missionários de uma mente renovada. Primeiro resultado missionário de uma mente renovada, diga comigo: disposição para mudar realidades. Só vocês, 1, 2, 3. Segure na mão de alguém simpático, cheio de Deus, que está perto de você. Segura na mão dele. Segurou, tá vivo? Pegou na mão de um vivo? Tá vivo? Dá uma olhadinha para ele com respeito e diga assim: Deus vai te dar disposição para mudar realidades. Vira o rosto para quem está do outro lado e profetiza do mesmo jeito: Deus vai te dar disposição para mudar realidades. Levante a mão e ofereça para Jesus o melhor grito de glória. Oh glória. Oremanda siatera makala sharamandara mahaya. Aonde estão os crentes que adoram a Deus? Aonde estão aqueles que foram alcançados pela mente de Deus, pela misericórdia de Deus, pela ideia de Deus? Vamos dando glória, porque realidades estão sendo mudadas. Os obreiros já estão orando por alguém aqui enquanto a igreja adora. Aleluia, aleluia. Pode dar glória a Deus sem economia, porque pelo que eu já ouvi comentando aqui, já é a 4ª pessoa que está se entregando para Jesus. Deixa a notícia espalhar que o diabo perdeu mais um, e os crentes estão adorando em espírito e em verdade. Orema amando e a sera calatura mahai. Aleluia, aleluia. Olhe para cá. O crente de mente renovada, ele muda a realidade por causa de 3 coisas. Primeiro, ele não se enquadra. Segundo, ele não se acomoda. Terceiro, ele não se conforma. Eu vou dizer de novo: primeiro, ele não se enquadra. Segundo, ele não se acomoda. Terceiro, ele não se conforma. Oh aleluia, oh glória a Jesus. Irmão, um crente que Deus decidiu alinhar os seus ideais com ele,
numericamente, no IBGE da Terra, às vezes parece que ele está em desvantagem. A maioria não está disponível para os evangelismos de rua, pregar panfleto, bater na porta, conversar com as pessoas, discipular. Às vezes choramos porque não é a maioria que se disponibiliza para isso. Mas eu quero dizer que um crente revestido pela graça de Deus, com a presença de Deus, um crente já é maioria absoluta, já é maioria absoluta. Pastor, mas é só 3, Deus está com eles, é maioria absoluta. Pastor, é uma irmãzinha que está pregando, analfabeta, mas Deus está com ela, é maioria absoluta. Pastor, o obreiro está começando a obra, só está dirigindo o culto ele e a mulher, Deus está com ele, então dê glória, porque é maioria absoluta. Oh, glória a Jesus. Se a minha mente está renovada, eu estou decidido a mudar realidades. Deus vai me usar para mudar realidades. Deus vai nos usar para mudar realidades. Levante a sua mão. Levante a sua mão, porque o recurso do bairro e da rua que você mora é você. É você. É você. O recurso que Deus vai usar na tua família. Quantos aqui precisam de um milagre na família? Levante a mão, levante a mão. Quem precisa de um milagre lá na universidade, na faculdade? Quem precisa de um milagre lá na sua rua? Deus vai te usar para mudar realidades pelo poder da unção do Espírito Santo de Deus. Eu vou profetizar aqui, os crentes ousados vão reagir. Aquele videogame que está destruindo os jovens na esquina perto da tua casa vai fechar. Alguém vai colocar lá um mercado, uma padaria, outra coisa. Mas essa jogatina infernal vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Aquela boca de fumo lá no teu bairro vai fechar. Continue pregando. Aumenta o volume da caixa, bota na bicicleta, no carro de mão. Aleluia! E vai pregar, porque Deus vai te usar para mudar realidades. Quem reage a essa palavra? O crente que está disposto a mudar a realidade, ele sabe, eu sei, eu não estou pregando contra a prudência, a paciência, não, eu sei que tudo é no tempo de Deus. Mas um homem com o dínamos de Deus dentro dele, com a explosão pentecostal dentro dele, ele não fica balançando na rede, dizendo vamos todos trabalhar dentro da rede para o Senhor Jesus. Dentro da rede, vamos todos trabalhar. Não, mudando de canal. A igreja que o ministério entregou para ele, o mato está tomando de conta, o lodo está subindo na parede. O novo convertido que aceitou a Jesus, ele não sabe nem para que direção aquele coitado mora. Vai ter que ser igual o filho de cobra, vai ter que se criar sozinho, porque o obreiro não vai atrás para saber o que está acontecendo. Não, irmão, não. Agora um crente que tem a explosão pentecostal dentro dele, ele sabe que Deus lhe chamou para mudar realidades. Aleluia! Você pode levantar a sua mão mais uma vez, é para você participar do culto. Se chateie comigo não, levante, isso. Eu sei que você já ouviu alguém dizendo aí que o assaltante quando chega manda o camarada levantar as duas e ainda chama de vagabundo. E tem gente que na igreja não quer levantar a mão. Levante a sua mão, levante e declare em alto e bom som: eu sou o recurso de Deus para a transformação desta cidade. Eita, que coisa boa é a presença de Deus. Ainda no capítulo 12, aos Romanos, no versículo de número 11, Paulo diz: não sejais
vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Por que você já vai para a igreja essa hora? Por que você não fica para descansar? Você merece, você trabalha, você paga suas contas, você é um bom marido. Ah, irmão, o crente que sabe que Deus que lhe chamou para mudar realidades, ele vai. Tem dia que a gente prega alegre, tem dia que a gente prega com o coração feliz, tem dia que a gente prega ferido, triste, chateado, decepcionado, irmão. Mas nem eu e nem você servimos ao nosso sentimento, nós servimos é a Deus, nós servimos é a Deus. Você acha que foi agradável? Você acha que foi legal? Jesus Cristo atravessa Jerusalém com a cruz. Você acha que foi legal? Jesus Cristo usar a coroa de espinho. Você acha que foi agradável? Jesus Cristo receber a lança ao seu lado. Tem gente saindo da igreja dizendo: não, é porque não me deram a paz do Senhor, é porque ninguém me lembra, é porque ninguém me aceita, não está legal, eu preciso me sentir bem. Você precisa se sentir santo, você precisa se sentir salvo, aleluia, e com a convicção que vai morar no céu de glória. Oh glória. Tem dia que não está legal, mas Deus ainda está no trono. Tem dia que eu não tenho ideia do que Deus vai fazer, mas Ele ainda é Senhor absoluto e soberano. Ele é soberano. Aquieta tua alma, remanda-se a terra, carauabadaraçai. Aquieta o teu coração, porque Deus está no trono. Oh glória. Oh aleluia. Pastor, meu coração não está legal. Maior que o teu coração é Deus. Adora a Deus. Te abraça com o Espírito Santo esta noite. Abre a boca e dá glória. Se é batizado com o Espírito Santo, exercita o dom de línguas estranhas. Vá dando glória. Deus vai mudar a realidade nos próximos minutos. Quem acredita, vá levantando a mão. Eu vou dar lugar aqui, meu irmão. Eu sei que eu não estou só. Eu sei que eu não estou só. Sai agora a depressão e entra a vida. Sai o medo e entra a ousadia. Sai a desesperança e entra o espírito da esperança. Agora está vindo, está vindo, está vindo. Olha o renovo de Deus. Glória. Meus irmãos, segundo resultado de uma mente missionária renovada, preste atenção, já estou caminhando para o encerramento da mensagem. Escute, sempre há algo a mais a ser feito. Se você pastoreia uma igreja, você fica lá 50 anos, quando você sair, o teu substituto ainda vai encontrar serviço. Não adianta reclamar: mas eu assumi a igreja, o evangelista fulano de tal não resolveu. Claro que ele não resolveu, cabeça dura. Ele foi fazer o que Deus mandou, saiu, terminou o tempo dele. Agora é a tua vez, faz teu trabalho e para de falar do outro, pelo amor de Deus. Sempre tem algo a mais a fazer. Aí eu me lembro que esse Paulo, que escreveu o texto aqui da renovação da mente, ele chega em Éfeso. Ele chega em Éfeso e encontrou ali, se você olhar na sua Bíblia, Atos capítulo 19, a Bíblia diz que ele encontrou ali alguns, diga comigo assim: Paulo encontrou em Éfeso alguns discípulos. Diga bem forte: alguns discípulos. Esta palavra alguns aqui, ela revela que eles eram poucos. Além de revelar que eles eram poucos, revela que eles eram inexpressivos. Eles não ofereciam ameaça, eles eram alguns. Paulo faz uma análise do ambiente e ele percebeu que o seu antecessor não tinha feito o trabalho completo. Ele não liga para o pastor presidente para dizer que o trabalho estava incompleto, não.
ele vai analisar, ele vai orar, e ele percebeu que a teologia dos crentes de Éfeso era uma teologia incompleta. E ele diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem sequer ouvimos falar deste Espírito Santo. Paulo não foi falar do antecessor. Rapaz, que obreiro frio, aquele obreiro que era pastor de vocês. O pregador sem graça não, ele não vai falar do antecessor. Oh glória, ele vai discipular, ele vai apresentar a doutrina completa. Ele batiza os crentes em nome de Jesus. Depois que os crentes são batizados em nome de Jesus, diz a Bíblia, Atos capítulo 19, versículo de número 5: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Logo depois, versículo 6: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Quando o crente sabe o seu lugar, e ele diz: está faltando algo, mas não é culpa não, porque cada um faz a sua parte. Aí Deus entra em ação. A teologia era incompleta, Paulo anuncia a doutrina completa. Os crentes são batizados em águas e também são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Cadê os pentecostais que acreditam na atualidade dos dons espirituais? Agora preste atenção, que eu acho lindo o que é que vai acontecer nos próximos versículos. Atos 19, a partir do versículo de número 7: e estes eram ao todo uns 12 varões, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Preste atenção, um obreiro que muda a realidade e descobre que tem algo a mais a ser feito. Oh aleluia. Versículo de número 9: mas alguns deles se endureceram e não obedeceram à palavra, falando mal do caminho no meio da multidão. Retirou-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Preste atenção, versículo 10: e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Preste atenção, no capítulo 19, versículo 1, eram alguns. No capítulo 19, versículo 10, todos. O texto começa com alguns que não ameaçam, alguns que são inexpressivos, alguns que são poucos, alguns que são pobres, alguns que são incompletos. Mas esses alguns, tão desprezíveis e fracos, receberam a unção de Deus, o poder de Deus, e a graça de Deus se manifestou. 2 anos depois, esses mesmos alguns já tinham pregado o evangelho para todos os moradores da Ásia. Eita glória a Jesus! Não brinca com os alguns que Jesus resolveu encher. Nunca começou grande, irmão. Eu quero ver a igreja que já nasceu mega igreja. Não, nunca começou grande. Sempre começou com alguns, sempre começou com poucos. Oh glória a Jesus. A minha esposa lá em Tucumã, meu irmão, foi várias vezes para a igreja, ela e uma companheira, para a consagração do ciclo de oração. Eram só as duas. Elas iam orar uma pela outra e orar para que Jesus salvasse, mas elas não desistiram, e hoje tem um exército para a glória de Deus. Eu fiquei nesses dias glorificando a Deus. Agora, no aniversário da minha esposa, o círculo de oração da igreja se reuniu, e o presente que deram para ela foi um check-up de saúde na rede particular, caro, completo.
E eu fiquei glorificando a Deus, porque no início era duas que estavam orando. Pastor Gabriel e eu de noite pregando para cadeira, só as cadeiras. Pense numa coisa de coração duro, é cadeira, você prega e ela não se converte, mas Deus é misericordioso. Levante a sua mão, levante.